A terra de Israel estava mergulhada em trevas. Durante 7 longos anos, o povo hebreu vivia acuado, escondido em cavernas, fendas nas montanhas e fortalezas improvisadas. O motivo? A opressão implacável dos midianitas. Esses invasores saqueavam as colheitas, destruíam os campos e deixavam Israel em uma miséria total. Era como se um enxame de gafanhotos invadisse a terra, consumindo tudo em seu caminho e deixando apenas a fome e o medo para trás. Era um tempo de desespero. Os israelitas, esquecidos da aliança com seu Deus, clamavam agora por socorro. E em resposta a esse clamor, Deus levantaria um libertador, mas não um guerreiro experiente, nem um rei poderoso. Ele escolheria alguém improvável, um homem comum, alguém que se via como o menor em sua casa e cuja família era a mais insignificante de sua tribo. Seu nome era Gideão. Gideão não estava em um campo de treinamento, nem empunhando uma espada em batalha quando foi chamado. Ele estava escondido, malhando trigo em um lagar, um local usado para pisar uvas, tentando evitar que os midianitas tomassem sua colheita. Era um símbolo claro do medo e da opressão que marcavam aquele tempo. Mas ali, no anonimato, Deus se revelou. Um anjo apareceu e saudou Gideão com palavras que pareciam absurdas diante da realidade. O Senhor está contigo, homem valente. Como alguém escondido com medo poderia ser chamado de valente? Ainda assim, essa foi a escolha divina. Gideão seria moldado, testado e por fim usado poderosamente para livrar Israel da opressão. Esta é a jornada surpreendente de um homem comum que, guiado por Deus, derrotou um exército inimigo com apenas 300 homens. Uma história de coragem, fé, dúvidas e, acima de tudo, da ação sobrenatural do Deus de Israel. O chamado no lagar. Gideão estava em Ofra, uma pequena cidade da tribo de Manassés, quando o inesperado aconteceu. Enquanto malhava trigo no lagar, tentando esconder o pouco que restava da colheita dos olhos dos midianitas, um anjo do Senhor apareceu e sentou-se debaixo do carvalho que pertencia a Joás, pai de Gideão. Era um momento simples, comum, mas que marcaria o início de uma transformação extraordinária. As palavras do anjo foram diretas. O Senhor está contigo, homem valente. Gideão, confuso e desconfiado, não se impressionou com a saudação. Em vez disso, respondeu com amargura e desilusão. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Era uma queixa profunda. Gideão dava voz à frustração de um povo que se sentia esquecido por Deus. Mas o anjo não respondeu com explicações. Em vez disso, deu uma ordem. Vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Por acaso não sou eu quem te envia? O chamado era claro, mas Gideão hesitou. Ele olhou para si mesmo e viu apenas fraqueza e insignificância. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas Deus, como tantas vezes nas Escrituras, não se baseia na força humana para cumprir seus propósitos. Ele respondeu com uma promessa. Eu estarei contigo, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, ainda desconfiado, pediu um sinal. Queria a certeza de que era de fato o Senhor quem falava com ele. Preparou uma oferta, um cabrito e pães sem fermento, e os colocou sobre uma rocha. O anjo tocou a oferta com a ponta do cajado, e fogo saiu da rocha, consumindo completamente a carne e os pães. Então o anjo desapareceu. Diante disso, Gideão ficou tomado de temor. Ah, Senhor Deus, viu o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor o tranquilizou. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E ali, naquele lugar,
Gideão construiu um altar ao Senhor e o chamou de "O Senhor é Paz", Yahweh Shalom. Esse momento marcaria a virada na vida de Gideão. Ele ainda não era um herói, ainda sentia medo, ainda carregava dúvidas. Mas agora sabia que tinha sido chamado por Deus, e isso mudava tudo. A primeira missão, destruindo os altares de Baal. Naquela mesma noite após o chamado, Deus falou novamente com Gideão. Mas desta vez, a ordem foi mais pessoal e desafiadora. O Senhor disse: "Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao lado dele." Essa não era uma simples tarefa de limpeza religiosa. Era um ataque direto à idolatria enraizada em sua própria família e na comunidade. O altar de Baal representava o afastamento de Israel do Deus verdadeiro, e Gideão teria que começar sua missão de libertação, purificando primeiro sua casa. Temendo a reação dos homens da cidade, e talvez até de seu próprio pai, Gideão obedeceu, mas à noite reuniu 10 servos e, sob a escuridão, derrubou o altar de Baal, cortou o poste sagrado de Azerá ao lado dele e, no lugar, construiu um altar ao Senhor. Ali, ofereceu o boi como sacrifício, usando a madeira do poste ídolo como combustível. Na manhã seguinte, quando os homens da cidade viram o altar destruído e o novo altar construído, ficaram furiosos. Investiram contra Joás, exigindo a cabeça de Gideão. Mas, surpreendentemente, Joás defendeu seu filho. "Vocês querem lutar por Baal? Se ele é Deus, que lute por si mesmo." E assim, Gideão ganhou um novo nome entre o povo, Jerubaal, que significa que Baal contenda contra ele. Esse episódio foi o primeiro ato público de coragem de Gideão. Ainda que feito à noite, foi um passo ousado na direção do chamado que Deus lhe dera. Mais do que isso, foi a quebra simbólica de uma aliança antiga com a idolatria e o início de uma nova aliança com o Deus de Israel. A reputação de Gideão começou a crescer. Ele não era mais apenas o jovem tímido, escondido no lagar. Agora era o homem que desafiara os deuses falsos e sobrevivera. Um sinal claro de que o Senhor estava com ele. Mas os desafios estavam apenas começando. Logo, a ameaça dos midianitas se tornaria ainda mais real. E Gideão precisaria de toda a fé e coragem possíveis para enfrentá-los. O Espírito do Senhor se apodera de Gideão. Após o episódio do altar de Baal, os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se uniram novamente e atravessaram o Jordão, acampando no vale de Jezreel. Era o prenúncio de mais uma invasão devastadora. Mas desta vez, o povo de Israel não estaria sozinho. A Bíblia registra um momento decisivo. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Este tocou a trombeta e os abiesritas se ajuntaram após ele. Juízes 6:34. Essa frase marca uma transformação espiritual. Não era mais apenas Gideão tentando vencer no braço. Agora ele estava cheio do Espírito de Deus, capacitado para liderar. Ao tocar a trombeta, Gideão convocou homens das tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali. Era uma convocação à guerra. O que antes parecia impossível começava a tomar forma. Israel se mobilizava para resistir. Mas apesar dessa crescente mobilização, Gideão ainda sentia dúvidas. Ele queria uma confirmação clara de que Deus realmente lhe daria vitória sobre os midianitas. Foi então que pediu um sinal por meio de um pedaço de lã. Na primeira noite, Gideão colocou a lã na eira e disse: "Se houver orvalho somente na lã, e em toda a terra estiver seco, saberei que livrarás Israel por minha mão." E assim aconteceu. No dia seguinte, a lã estava molhada e o chão seco. Ainda assim, Gideão pediu um segundo sinal, que na noite seguinte a lã permanecesse seca e o chão todo molhado.
Mais uma vez, Deus atendeu seu pedido. Com os sinais confirmados e o exército reunido, Gideão estava prestes a enfrentar um dos momentos mais impressionantes de sua vida. Uma batalha que não seria vencida pela força do número, mas pelo poder de Deus. A redução inacreditável do exército. Gideão estava pronto para a batalha. O exército israelita havia respondido ao seu chamado e cerca de 32.000 homens estavam reunidos para enfrentar os midianitas. Mas então, Deus fez algo completamente inesperado. O Senhor disse a Gideão: "É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou." Juízes 7:2. Deus sabia que se a vitória viesse com um grande número de soldados, o povo atribuiria o triunfo à própria força, e não ao poder divino. Por isso, ele ordenou que Gideão enviasse para casa todos os que estivessem com medo. E 22.000 homens deixaram o acampamento, restando apenas 10.000. Ainda assim, Deus achou aquele número alto demais. Então, mandou Gideão levar os soldados até um riacho para beberem água. A maneira como os homens beberiam serviria de teste. Aqueles que lambessem a água com a mão, como quem está alerta e vigilante, seriam escolhidos. E o número surpreendeu. Apenas 300 homens passaram no teste. O exército de Gideão foi reduzido de 32.000 para apenas 300 soldados. Era uma decisão absolutamente contraintuitiva. Nenhum estrategista militar recomendaria reduzir o exército diante de um inimigo muito maior e mais bem armado. Mas essa não era uma guerra comum. Era uma batalha onde o propósito principal era revelar o poder de Deus. Esses 300 homens não eram guerreiros de elite. Eles foram escolhidos com base em um simples gesto de atenção e prontidão. Isso nos mostra que o critério de Deus é diferente do critério humano. Ele não precisa de números ou força. Ele precisa de corações dispostos. Naquela noite, Deus prepararia Gideão de uma forma ainda mais poderosa. Antes de atacar, o Senhor disse ao líder de Israel: "Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial." Juízes 7:10. Gideão obedeceu. Ele desceu sorrateiramente até o acampamento dos midianitas e ouviu 2 soldados inimigos conversando. Um deles contava um sonho em que um pão de cevada rolava e destruía uma tenda. O outro interpretava dizendo que aquilo era a espada de Gideão, que Deus entregaria os midianitas em suas mãos. A confirmação vinda da própria boca dos inimigos fortaleceu ainda mais a fé de Gideão. Ao retornar ao acampamento, ele se prostrou e adorou a Deus. A batalha estava prestes a começar, e ela seria vencida não com espadas afiadas, mas com trombetas, cântaros e tochas. A vitória de Israel estava próxima e seria absolutamente memorável. A vitória mais inusitada da história. Com apenas 300 homens armados com trombetas, cântaros e tochas, Gideão se preparava para enfrentar um exército inimigo que era como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis como a areia da praia. Juízes 7:12. Humanamente falando, era impossível vencer. Mas essa era exatamente a situação que Deus queria. Uma vitória que só poderia ser explicada por intervenção divina. À meia-noite, no momento em que os inimigos estavam mais vulneráveis, divididos entre o sono e a escuridão, Gideão e seus homens se posicionaram ao redor do acampamento midianita. Eles não portavam espadas, cada um carregava uma trombeta em uma mão e um cântaro com uma tocha acesa na outra. No sinal combinado, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram com força: "A espada do Senhor e de Gideão!" A cena foi chocante para os midianitas.
No meio da escuridão, luzes surgiram de todos os lados, acompanhadas do estrondo das trombetas e dos gritos ensurdecedores. Eles acreditaram que estavam cercados por um enorme exército. Em meio ao pânico, confusão e terror, os soldados midianitas começaram a atacar uns aos outros, sem sequer perceber que o inimigo real era mínimo. Deus havia lançado sobre eles um espírito de confusão e desespero. Em pouco tempo, o poderoso exército inimigo fugia em debandada. Gideão e seus 300 homens os perseguiram, e os homens das tribos vizinhas de Israel foram convocados para impedir a fuga e capturar os líderes midianitas. 2 príncipes, Oreb e Zeeb, foram mortos. O Senhor havia cumprido sua promessa. Os midianitas foram entregues nas mãos de um exército improvável, liderado por um homem que antes se escondia. O que parecia uma loucura estratégica se transformou em um milagre histórico. Israel venceu a batalha mais inusitada da sua história sem sequer precisar usar a força bruta. Essa vitória se tornaria um símbolo eterno do poder de Deus em agir através dos improváveis, dos pequenos e dos que confiam nele, acima da lógica humana. A tentação da glória e o perigo da idolatria. Após a incrível vitória contra os midianitas, Gideão foi celebrado como um herói nacional. O povo estava em êxtase e não demorou para que surgisse uma proposta ousada: fazer de Gideão um rei. Os israelitas disseram: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Juízes 8:22. Era o momento perfeito para alguém se encher de orgulho. Afinal, Gideão havia libertado o povo com apenas 300 homens, e o reconhecimento era mais do que natural. Mas, com humildade, Gideão recusou o trono, respondendo: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor é quem há de dominar sobre vós. Juízes 8:23. A resposta de Gideão parecia correta e espiritual. Ele reconhecia que a vitória vinha de Deus e rejeitava a glória para si. No entanto, seus atos a seguir revelaram uma contradição preocupante. Ele pediu ao povo que entregasse os brincos de ouro que haviam tomado dos midianitas. Com esse ouro, Gideão fabricou um éfode, uma veste sacerdotal semelhante à usada pelos levitas. Mas esse objeto não foi colocado no tabernáculo, e sim em sua cidade, Ofra, e logo se tornou um objeto de idolatria. Todo Israel se prostituiu ali após ele, e o éfode veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Juízes 8:27. Gideão, sem intenção talvez, plantou uma armadilha espiritual para sua família e para o povo. Embora tivesse começado com humildade e fé, o fim de sua jornada foi manchado por decisões mal orientadas. A tentação da glória, o desejo de ser lembrado e a busca por algo tangível acabaram levando Israel de volta ao erro. Adorar o que podiam ver, em vez de confiar no Deus invisível. A idolatria retornou, e com ela a decadência espiritual de Israel. Gideão viveu o resto de sua vida em paz, mas o ciclo de rebeldia e afastamento de Deus se repetiria assim que ele morresse. O legado de Gideão e o retorno ao caos. Após a vitória contra os midianitas e a criação do éfode, que se tornou objeto de idolatria, Gideão viveu seus últimos anos em relativa paz. Ele teve muitas mulheres, 70 filhos e uma família numerosa, o que era comum entre juízes e líderes daquela época. A Bíblia relata que, assim, foi subjugado Midian diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou a cabeça. E a terra esteve em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Juízes 8:28. Durante 4 décadas, os inimigos não se atreveram a atacar Israel.
A lembrança da humilhante derrota nas mãos de Gideão e seus 300 homens ecoava como uma advertência para todos os povos ao redor. Era uma era de aparente tranquilidade. Porém, essa paz era superficial. Gideão, apesar de sua fidelidade inicial e da recusa formal ao trono, viveu como um rei. Ele teve filhos como se fosse um monarca, aceitou riquezas e criou um símbolo religioso próprio, longe do centro espiritual de Israel. O povo passou a associar a fé com a figura de Gideão e não mais com o Senhor. Após sua morte, a fragilidade dessa estrutura veio à tona. O povo de Israel logo se esqueceu de tudo o que Deus havia feito por meio de Gideão. Voltaram a adorar os Baalins e abandonaram o Senhor. E não usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, conforme todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes 8:35. Mesmo os grandes feitos do juiz não foram lembrados com gratidão. A ingratidão do povo e sua constante queda na idolatria evidenciam um padrão triste e constante. A humanidade rapidamente se esquece dos atos de Deus quando perde a referência da obediência. O legado de Gideão ficou manchado. O juiz que destruiu um altar de Baal no início de sua jornada acabou, sem querer, abrindo espaço para a idolatria em sua própria cidade. Sua vida mostra que mesmo os grandes heróis da fé são falhos e suscetíveis às tentações do poder, da glória e da vaidade. A história de Gideão é um reflexo vívido da complexidade humana. Ele começou sua jornada como um simples agricultor, inexpressivo aos olhos dos outros, e se tornou um herói nacional, escolhido por Deus para livrar Israel da opressão. Sua coragem e fé foram fundamentais para a vitória sobre os midianitas e para a restauração de um país que estava à beira do colapso. Porém, o legado de Gideão também nos ensina algo profundo e doloroso: o preço da desobediência e da falta de vigilância espiritual. Embora Deus o tivesse chamado para libertar o povo, a idolatria e o orgulho rapidamente corromperam sua liderança. A falha em resistir a essas tentações gerou consequências e o povo de Israel, ao longo do tempo, se afastou de Deus. O erro de Gideão foi acreditar que sua vitória era fruto de sua própria força e inteligência, e não um ato de graça divina. Sua tentativa de criar algo simbólico para lembrar de sua vitória acabou se tornando uma armadilha espiritual para ele e para todo o povo. Ao se afastar de Deus e perder sua humildade, ele abriu espaço para a destruição do que havia conquistado. O que podemos aprender com a vida de Gideão? Que a verdadeira vitória não está apenas em derrotar nossos inimigos externos, mas em permanecer fiéis a Deus, confiando nele em todos os momentos, mesmo nas vitórias. A fé não é uma conquista única, mas uma caminhada constante de humildade e obediência.